Oi, pessoal, tudo bem? Aqui a gente está começando o nosso 11º encontro aqui do seminário GPEP. A gente começou esse ciclo de seminários em 2024, esse é o nosso último desse ciclo, né? E hoje a gente vai aqui conversar, o professor Pedro César Dutra Fonseca vai apresentar o artigo dele aqui, Mrs. Moreland Developmentalism, que, enfim, vai falar sobre as contribuições da professora Maria de Lourdes Molo no estudo do romantismo latino-americano. E, enfim, eu acho que vamos deixar aqui o Pedro fazer a exposição dele. Eu só coloquei o abstract aqui para todo mundo ver, né, embora já tinha sido compartilhado antes o texto, né? E aí, Pedro, funciona como tinha conversado anteriormente, né? 40 minutos, quando faltar uns 5 minutos, eu mando uma mensagem no chat aqui, 5 minutos, e aí você tem a palavra e depois, se você quiser usar um pouquinho mais, um pouquinho menos também, é tranquilo, mas é só uma referência, e aí depois a gente abre para conversar sobre o texto e as questões, beleza? Então, tá, vou passar a palavra para você, vou parar de compartilhar aqui, se você quiser que eu abra o texto em algum momento, só me falar. Tá contigo. Bom, eu gostaria inicialmente, então, de agradecer o convite para participar aqui com vocês, do grupo, né, que eu vejo que está bastante produtivo, e também a satisfação, né, de ter participado dessa publicação que vai sair com essa homenagem justa à professora Maria de Lourdes Molo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que é extremamente competente e, enfim, né, uma colega excepcional em todos os sentidos. E, para mim, foi o artigo, né, ele é fruto de uma parceria minha com a professora Maria de Lourdes, que rendeu 2 artigos, né, e, então, o que eu faço nesse número é trazer à tona esse diálogo, né, que nós tivemos em determinado momento e que foi bastante importante, né, pelo menos para mim, esse convívio intelectual, vamos dizer, com a professora Maria de Lourdes. Ambos têm a ver com o desenvolvimentismo. E ele saiu, né, de uma conversa que eu tive com a professora Maria de Lourdes sobre a pesquisa que eu estava fazendo, isso lá por 2010, mais ou menos, que era sobre o desenvolvimentismo. O que era o desenvolvimentismo, por que ele causava tanta polêmica, né? E é um fenômeno que as pessoas ou amam ou odeiam. O desenvolvimentismo. É impossível tu não tomar uma posição assim com relação a ele, né? E a questão, né, que eu estudava era sobre a origem do desenvolvimentismo, tá? Como é que ele tinha surgido na América Latina, porque ele é um fenômeno muito específico, muito típico da América Latina, porque o desenvolvimentismo, da forma que ele se abeberou de diversas correntes fora da América Latina, né, de diversos autores fora da América Latina, tá? Mas, em si, ele é uma criação local, tá? Ele não houve um desenvolvimentismo inglês, francês, ou alemão, sei lá o quê, ou americano, que foi adaptado no Brasil. Ele foi criado aqui na América Latina, apesar de ele ter influências de autores não latino-americanos, evidentemente, né? Então, ele tem uma característica que, às vezes, eu chamo de antropofágica, né? Quer dizer, de pegar de várias correntes algumas coisas que interessavam a esses autores, né? E no Brasil e no resto da América Latina também, né? Apesar de eu estar com um foco mais no Brasil. E vejam, né, que essas ideias desenvolvimentistas, mais recentemente, elas vão para a Ásia. Então, se fala muito, às vezes, no desenvolvimentismo chinês ou dos tigres asiáticos, etc. E tal. Agora, como fenômeno em si, né,
ele é muito associado, de um lado, à CEPAL, mas, inclusive, na minha pesquisa, eu mostro muito isso, né, que muito antes da CEPAL já existia o desenvolvimentismo na América Latina. A CEPAL vem teorizar uma coisa que já acontecia antes. Por exemplo, o governo do Vargas, só para ficar no Brasil, foi na década de 30 e 40. Né? E o Manifesto do Previamente, a CEPAL é do final dos anos 40 e depois dos anos 50. Então, na prática, ele já existia governos desenvolvimentistas antes de existir um pensamento econômico desenvolvimentista propriamente dito. Então, o que eu fiz na minha pesquisa foi buscar as origens desse fenômeno, né? E daí que eu me deparei, daí entrou o diálogo com a professora Maria de Lourdes, no papelismo, né, como uma das correntes que teriam influenciado o aparecimento do desenvolvimentismo. Essa controvérsia, né, remonta ao final do século XIX no Brasil, entre papelistas e metalistas. Né? E ele é um fenômeno do século XIX. E, no caso, foi bastante interessante para mim eu já conhecia, né, estudar sobre papelismo e tal, mas nunca tinha feito tão clara essa associação, que lá no século XIX começam a surgir esses papelistas e eles vão desembocar, se juntando com outras correntes de ideias, né, no desenvolvimentismo. O que ali entrou na importância do papelismo, né, é porque o desenvolvimentismo em si ele é tido como uma proposta de longo prazo, né, de políticas estruturais para reverter o subdesenvolvimento. Então, não há propriamente, é difícil se ver uma macroeconomia desenvolvimentista. Tá? Tinha essa dificuldade, quer dizer, políticas monetárias, cambiais, fiscais, etc. E tal, né? Tem uma coisa que também existia no marxismo, né? Porque o marxismo, antes de ter uma proposta de concorrer a eleições e assumir poder, a proposta era mudar o sistema, então não teria discussão maior dentro do marxismo, lá no século XIX, sobre políticas monetárias, qual é a taxa de câmbio ideal. Né? Não havia tanto essa preocupação que no pensamento ortodoxo aparece mais, porque ele se propõe a administrar o capitalismo. Tá? E o desenvolvimentismo, apesar de não, que também é um fenômeno do mundo capitalista, ele tem até hoje, né? A gente vê o próprio Bresser tem uma dificuldade com os novos desenvolvimentistas. Qual é a macroeconomia desenvolvimentista? Né? E tem, inclusive, na agenda de pesquisa deles, essa proposta. Bom, daí que eu me deparei com os papelistas, né, na origem, e com a professora Maria de Lourdes foi muito interessante, porque eu, conversando com ela, essa diferença entre os papelistas e os metalistas, ela lembrou que, na tese dela, né, quando ela trabalhou sobre a moeda em Marx, orientada pela Suzanne Brunoff, ela se deparou com esse debate no século XIX. Eu já conhecia, mas também não tinha feito essa associação, enfim, pelo menos em trabalhos escritos, que era inicialmente entre os bulionistas e os antibulionistas, que foi uma discussão muito presente no século XIX, que inicia na Inglaterra, mas ela se espalha em vários países do mundo. Inclusive, há pouco eu orientei um trabalho sobre a Suécia, por exemplo, ela é muito presente na Suécia, na Itália, na França, enfim, né? Essas discussões. Bom, só para dar um resumo bem rápido, né? A discussão que era entre papelistas e metalistas no Brasil era, no fundo, a discussão se o Brasil deveria seguir o padrão ouro, né? Ali se tem a hegemonia inglesa, né? Ou não. Né? E os papelistas argumentavam que a melhor proposta para o país era fixar o mil-réis no ouro, era fazer essa ancoragem, né? Que isso daria credibilidade para a moeda, né? E isso atrairia capitais para o país. É uma coisa muito parecida com a ortodoxia pensa hoje, né? Com uma taxa fixa de câmbio, enfim.
né? Que apesar de hoje não ser taxa fixa, mas em boa parte foi a proposta aqui. Mas a ideia toda era essa, dar credibilidade para a moeda, né? E a questão de isso asseguraria não existir inflação. Então, a proposta, né, a metalista é que o governo não deveria interferir na taxa de juros. Tá? A taxa de juros era tida como um fenômeno real, como o Ricardo propunha, né? Qualquer manipulação na taxa de câmbio, da taxa de juros, né, eles não veem como um fenômeno vinculado em si, né? Ela via como uma consequência da taxa cambial. O governo deveria seguir o padrão ouro, isso aí fixaria a quantidade de meio circulante, né? Porque uma vez que isso aí vai depender do saldo, do balanço de pagamentos, das transações correntes, que daí sairia a taxa de juros. Né? Os papelistas, eles aparecem como um grupo muito heterodoxo, porque havia uma hegemonia muito clara no Brasil, como no resto do mundo, do pensamento ricardiano na época. Tá? Depois vai ser marshaliano, com a escola neoclássica, com a síntese neoclássica, mais no final do século. Mas aqui era como o pensamento ricardiano, que condenava isso de uma forma. O Ricardo chega a dizer, em certo momento, dos princípios da economia política, que é um absurdo se perguntar qual é a taxa de juros ideal. Né? Porque a taxa de juros é um fenômeno que é um fenômeno real da economia, que não se deve, o governo não tem condições de fazer essa manipulação. Se o governo mexesse na quantidade de moeda, iria existir inflação. Tá? Portanto, ele advogava a conversibilidade no ouro. Né? Os papelistas diziam que não, e eles tinham vários argumentos. Né? Aqui é uma coisa interessante, uma diferença entre os papelistas e os futuros desenvolvimentistas é porque os desenvolvimentistas associam o incentivo à economia na indústria. E eles ainda estão no Brasil agrário. Eles defendem, a maior parte desses papelistas, o agrarismo ainda, o modelo agroexportador. Mas eles dizem que o país é muito diversificado, muito grande, que quando quando é necessário, né, para uma safra no sul, por exemplo, é diferente no Nordeste ou no Norte, e que a ideia deles é que o governo deveria estimular a economia através da taxa de juros e do meio circulante, que eles chamavam o ritmo dos negócios. Tá? O papelista mais famoso, né, inicialmente, é o Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, e depois o Rui Barbosa. Tá? Então, aí, esse debate, né, então, eles vão contra-argumentar que a taxa de juros é um fenômeno monetário, eles adiantam uma ideia parecida com a do Keynes, de preferência pela liquidez. Tá? A taxa de juros é um fenômeno monetário e ela serve para estimular a economia. Tá? O Barão de Mauá, ele chega num artigo dizer o seguinte, ele diz assim, como é que eu sei que a taxa de juros está no nível correto ou ideal ou não? Ele diz, pelo ritmo dos negócios. Se a economia está com recessão, está com desemprego, é porque a taxa de juros está alta. Tá? E o Banco Central, que não existia, mas o governo, né, deveria, portanto, né, aumentar a oferta de moeda. Então, o padrão ouro é visto por eles como um engessamento, tá? Que não permitiria que o governo tivesse essa flexibilidade de estimular a economia. Então, a conversa com a Lourdes foi evoluindo, é que, no primeiro momento, na Inglaterra, a discussão era entre os bulionistas e os anti-bulionistas. Né? E aí, né, a ideia do bullion, né, que é o ouro em espécie, eles diziam que se fosse maior que o ouro cunhado, haveria excesso de notas bancárias. Tá? Então, eles fazem essa diferença. E o Ricardo chega e conclui, a partir daí, que a depreciação da moeda
portanto, a inflação, é sempre o seu excesso. Tá? Que esta é a única e verdadeira causa da inflação. Que, em parte, né, ele estava se apoiando no CE. E ele chega a ser mais realista que o CE. Tá? Porque o CE, em certo momento da obra dele, embora ele diga que a oferta gera a sua própria demanda e que a moeda é numerar, enfim, ele chega e diz o seguinte: bom, mas qual seria, né, uma quantidade ideal de moeda? Tá? Ele chega a se questionar esse tipo de coisa. E o Ricardo, quando lê isso, né, ele diz assim: como seria, né, também se pergunta ao Sé, o que faria se houvesse um desemprego para ir para o emprego. E o Ricardo, quando lê isso aí, ele diz assim: não, mas aqui o Sé está sendo contraditório, porque é impossível haver desemprego duradouro. Ele mesmo argumenta isso. Então, a moeda não tem poder nenhum de interferir dessa forma, né? Pelos argumentos que ele próprio tinha defendido. Bom, daí, num segundo momento, né, e isso também eu acho que ajudou a conversa com a Lourdes e ajudou no paper, foi a contribuição que também surge na época do Torrens, que ele diz assim: não, mas não é a oferta de moeda, é a velocidade de circulação da moeda que flutua, tá? Que vai contra, evidentemente, a teoria quantitativa da moeda. E ela lembra um pouco também o futuro keynesianismo. Né? Vocês veem que essas ideias antecipam Keynes e antecipam o desenvolvimentismo. Tá? Quer dizer assim, a velocidade de circulação da moeda ela não é constante, ela flutua com as expectativas. Tá? E se há uma expectativa boa, né, isso aí vai se refletir no crédito, né, e a moeda acaba estimulando o crescimento econômico. Então, ele vê como uma moeda endógena e não neutra. Tá? Ele vê a oferta de moeda como uma consequência e não como uma causa, por exemplo, do aumento dos preços, mas que ela pode interferir no produto real da economia. Se bem que esse debate, né, até hoje aparece nos livros textos de economia, tá? Dos livros de macro. Se o peso é maior, no próprio modelo ISLM, se é nos preços do produto, enfim. Tá? Agora, também aí a Lourdes, tá, que depois pode falar melhor sobre isso, né? Não sei se ela entrou, vai entrar aqui. Isso aí vai se refletir mais tarde no outro debate, que é entre a Currency School e a Banking School, que é num segundo momento. Tá? E aí se vai discutir nesse momento se as intervenções do governo na economia eles vão distorcer os preços ou não. Né? E aí a Banking School é que vai ser a corrente mais heterodoxa, vamos dizer assim. Porque a Currency School ela dizia que as intervenções no curto prazo do governo poderiam ser interessantes se houvesse uma volatilidade nos preços. Então, é como se existisse um equilíbrio garantido pelo mercado, mas se desviasse desse equilíbrio, né, o governo poderia usar políticas monetárias para isso. É gozado porque essa questão é o que a John Robson mais tarde chamaria de keynesianismo bastardo, que era do Samuelson, etc., que era admitir que existisse um equilíbrio de mercado, mas se por um acaso desviasse de equilíbrio, o governo poderia fazer, então, esse tipo de política, que, no fundo, é um equilibrismo. Tá? Não é uma visão de uma economia instável, como se diria lá os pós-keynesianos, né? Que tem instabilidade, congênita, etc. e tal. Mas era mais, então, a Currency School ela aceitava mais no curto prazo, né? Dizendo que não havia esse equilíbrio automático. A Banking School ela era mais heterodoxa porque ela
diz claramente que a oferta de moeda depende dos preços, tá? Que mais o governo sanciona, e que depende dos ritmos dos negócios. Aquela coisa que eu falei ali da demanda por crédito. E eles chegam a dizer que essas interferências no curto prazo eram até indesejáveis. Tá? Eles vão usar vários argumentos para tentar rebater os argumentos da corrente escura. Bom, então, o que se fez aí, né, foi situar o pensamento papelista, né, voltando aqui para a questão do desenvolvimentismo, o pensamento papelista e metalista dentro de um contexto maior do debate do século XIX. Tá? Há uma questão paralela, né, que a Lourdes também achou interessante colocar no artigo, que é uma crítica a Schumpeter, porque o Schumpeter ele chama o Marx de bulionista, tá? E ele diz que o Marx, no fundo, é um ricardiano. É interessante, o Simonsen já tinha dito que o Marx não passava de um ricardiano menor, tá? Que não acrescentou muita coisa que o Ricardo tinha já falado. E o Schumpeter diz assim, olha, na verdade o Marx é um bulionista, é o ouro, o padrão ouro, que está toda a obra dele, vai por esse coisa. E é exatamente isso aí, né, é o que a Lourdes e a Suzana Bonhoeffer e outras pessoas, enfim, vinham discutindo e dizendo que não era verdade. Tá? Então, a gente também colocou, né, no artigo, não era o centro da questão, que o Marx, ao contrário, né, ele era mais próximo do que chamavam na época de a Birmingham School, né, que, na verdade, era mais heterodoxa, né, do que os próprios caras da Banking School. Tá? Por quê? Né? Porque o Marx ele via, ele tem uma parte muito clara sobre o papel do crédito como adiantamento de capital. Né? O crédito serviria, isso muito antes do Schumpeter. É interessante porque as pessoas atribuem isso muito ao Schumpeter. Né? Mas isso já estava, quer dizer, o adiantamento para comprar força de trabalho, o capital constante, que ela tem esse poder. Também o Marx ele vai argumentar que, nas crises, a moeda foge ao controle da autoridade monetária. E também que ela é não neutra, porque ela afeta, né, o ritmo de crescimento econômico em vários momentos. Então, também, assim, não é o centro do artigo, mas também se faz parte dessa discussão, porque ela tinha a ver com o pensamento do século XIX e com essa influência. Bom, então, a nossa conclusão aí, né, que a gente queria mostrar, é que o debate brasileiro, na verdade, ele acompanha o debate internacional. Né? Ele não é... Por quê? Né? Porque há sempre uma ideia que o Brasil tem uma elite atrasada, né, que era uma elite mimética, a ideia da... Eu chamo de elite porque eu não sei qual é a outra palavra que eu vou usar. Mas eu estou dizendo os que participavam desse debate. Né? E que, evidentemente, eram assim, jornalistas, deputados, empresários, como Mauá, mais para o fim do século XIX, militares, né? Que, inclusive, formam uma ala nacionalista e positivista, muito voltada à ideia de progresso, de desenvolvimento, que vai acabar no movimento tenentista, enfim. Né? Então, a primeira coisa assim, que nos chamou a atenção, né, que havia esse preconceito de desprezar o pensamento econômico brasileiro. Quer dizer, uma ideia que aqui não se produzia nada. Quando se fala em história do pensamento econômico, geralmente se fala no pensamento econômico inglês e depois norte-americano, com algumas concessões à França, no caso do Sé, do Walras, e alguns a outros países. Então, o que a gente quis mostrar, né, é que havia essa... que acompanhava, enfim, esse debate internacional, que surge na Inglaterra, mas se espalha pelo resto da Europa. A segunda coisa é que ele, apesar de ter... Apesar não é a palavra certa, ele acompanhar o debate internacional, ele não era uma mera reprodução,
porque eles faziam o debate levando em consideração as características do país. Tá? Então, quer dizer, a pergunta era essa: como num país que é agrário, um país que não tem indústria, um país que é um continente de tamanho, etc. e tal, tá? Enfim, eles pegam certas características do país e vão debater. Tá? Então, o papelismo vai muito dizer isso. Né? Ele vai acusar, vamos dizer assim, os metalistas de quererem impor uma teoria econômica inglesa ao Brasil, tá? Que estava, na verdade, querendo... que é uma coisa muito presente até hoje no mainstream. Quer dizer, tu pega uma teoria econômica e ela é universal. O que eles querem chamar atenção é uma coisa parecida com a futura CEPAL, que a teoria econômica ela tem que pensar a realidade e a cultura local também. Tá? Não é que vai ter uma teoria econômica específica para a América Latina, tá? Mas que, quando entre a teoria e a política econômica, que é a sua execução, entram as variáveis políticas, institucionais, estruturais, né? Que dependem das características locais. Então, isso é muito parecido, né, com a ideia do Celso Furtado, do Prebisch e de outros autores, né, que buscam, né, a própria ideia do estruturalismo é ver na estrutura local, né, raízes para explicar os problemas da América Latina. Então, não necessariamente uma teoria da inflação que era válida, enfim, né, ou uma política cambial para a Inglaterra, seria válida também para o Brasil. Aqui lembra um pouco a escola histórica alemã, né, como a gente faz essa ponte, que o Barão de Mauá ele é muito interessante, né, porque ele tem um dos discursos que ele faz, que ele não fazia artigos, né, ele não era economista, assim se falava de publicação, nos discursos que ele faz, ele diz exatamente, ele diz, olha, a teoria econômica não é universal. Tá? Ela tem que depender, tem que se olhar às características de cada lugar. E, no caso da moeda e da política monetária, como eu disse há pouco, ela tem que ver o ritmo dos negócios e acompanhar. O que o governo vai fazer é uma coisa interessante, né, para o futuro desenvolvimentismo, é que o governo tem que se preocupar com o crescimento econômico, que na época eles não são desenvolvimento. Quer dizer, o governo tem a ver com o desemprego, com a pobreza, com o crescimento, etc. e tal. E não uma ideia de laissez-faire, porque a ideia do metalismo, né, é que, ancorando a moeda no ouro, teria credibilidade, atrairia capitais, daria credibilidade ao país e a economia voltaria a crescer. Não? O crescimento seria uma coisa natural decorrente da estabilidade. É parecido um pouco com o que o Gustavo Franco apregoava, não sei se apregou até hoje, no final do século XX. Ele dizia, não, se nós tivermos um real com uma moeda forte, séria, respeitada, com inflação baixa, etc., então, o crescimento é uma decorrência da estabilidade. Tá? E o Mauá, ele diz o contrário, Gilson. Tá? Ele frisa em vários momentos que não é que o governo tem esse papel a fazer, que está no centro do desenvolvimentismo. Tá? Porque o desenvolvimentismo, o que ele vai propor? Né? É que é necessário que o desenvolvimento não é uma coisa que venha por si só. Tá? Não é uma coisa automática, não é uma decorrência da lógica do sistema capitalista, que, ao contrário, ele reproduziria o subdesenvolvimento. Essa é a ideia do Furtado, que precisava ter políticas explicitamente voltadas para se contrapor a isso. E daí uma ideia de planejamento, né? Não só de uma política econômica, mas também a ideia de planejamento, de bancos de desenvolvimento, enfim, né? Que fossem possibilitar essa mudança, né? Uma vez que o mercado em si não iria garantir isso. Eu acho que uma das maiores contribuições do Celso Furtado
a essa discussão foi mostrar que o subdesenvolvimento se autorreproduz. Né? Como eu costumo dizer em aula para ilustrar, se tu não fizer nada, o Nordeste vai ser sempre Nordeste. Não? Era o que o Celso Furtado dizia lá nos anos 50, na criação da Sudene. Se tu não fizer nada, o Haiti vai ser sempre Haiti. Tá? E a tendência é ele se reproduzir como tal e não ele superar-se por si só. Né? E por isso, então, a ideia desta intervenção. Então, esse foi o primeiro artigo, tá? Sinteticamente, que a gente fez, que já estou... Agora vou ter que falar correndo sobre o segundo. Esse primeiro artigo foi publicado em Minas Gerais, na revista lá da UFMG, que é a Nova Economia, 2012. O outro artigo foi publicado na REP, e era uma discussão, daí não sobre a história da coisa, mas sobre o novo desenvolvimentismo. Eu vou colocar aqui, eu vou ter que colocar meu... ligar aqui porque a bateria está se esgotando. Então, vou ter que botar só um minuto. Tranquilo, Pedro. Pode ir. Então, aqui, já coloquei aqui perto. Então, é sobre o novo desenvolvimentismo. E tem aqui uma história interessante, porque, na verdade, esse artigo surgiu uma ideia em Lisboa. Nós estávamos num congresso em Lisboa, onde estava a Lourdes, eu e outras pessoas, e estava o Bresser também. E ele, aí esse momento, era lá por 2011, 2012, ele já tinha escrito sobre o novo desenvolvimentismo. Mas ainda as ideias com relação a hoje seriam iniciais. Tá? Porque recente, estava falando. E daí ele faz uma palestra e que eu fiquei assim, muito irritado, tá? Contando a história. E a Lourdes compartilhamos nós dois, com essa irritação mútua. Tá? E que foi o seguinte, né? É que o Bresser, ao fazer, isso está lá no artigo dele, O Novo Desenvolvimentismo em Economia Convencional, uma coisa assim, o nome do artigo, e tem um quadrinho, inclusive, que ele sintetiza, que ele faz a diferença entre o velho desenvolvimentismo, que ele chama, e o novo. Né? E ele vai dizer assim, olha, nós somos a favor de um desenvolvimentismo, ele não está superado. Tá? Agora, nós temos que superar o antigo desenvolvimentismo. Tá? E esse antigo desenvolvimentismo ele era inflacionário, ele era muito estatista, né? Recorria muito ao Estado, né? E isso gerou uma inflação, uma indústria sem competitividade, gerou uma inflação enorme, né? E uma incapacidade de a indústria local ser exportadora. Então, nós precisamos um desenvolvimentismo que não seja gastador, que não seja paternalista e que tenha baseado na estabilidade monetária, fiscal, etc. e tal. Né? Eu me lembro que daí eu fui convidado a dar um debate na CEP, onde estava o Bresser na plateia, e mais ou menos nessa época eu disse para ele, vem cá, mas se é para ser com estabilidade fiscal, sem Estado, sem estabilidade monetária, com a economia atraindo capital, exportando, eu não preciso ter desenvolvimentismo. Isso aí se chama neoliberalismo. Né? Não precisa tu criar uma nova categoria. Exatamente isso aí é o que diz a ortodoxia. Que tu tem que ter estabilidade monetária, estabilidade fiscal, que o Estado não tem que participar, que o velho desenvolvimentismo é gastador, paternalista, inflacionário. Esse é o discurso que eu ouço todos os dias na academia do neoliberalismo. Então, não precisa tu ter essa coisa e tal. Depois até eu me arrependi um pouco, porque eu fui meio agressivo na época. Mas, enfim, né, isso faz parte lá da história da coisa. Mas aí eu já tinha discutido que a crítica surgiu lá em Lisboa, né, essa coisa
na conversa com a Lourdes, e lá mesmo nós combinamos escrever um artigo sobre essa questão, né? E eu me lembro que a Lourdes dizia muito assim, não existe um velho e um novo desenvolvimentismo, existe desenvolvimentismo. Ou o cara é desenvolvimentista, não é, porque ele dizia meio, meio, meio cá, meio lá, que era um dos argumentos. E eu digo, olha, o Bresser parece que está encabulado de ser desenvolvimentista, ele quer um desenvolvimentismo ortodoxo, né? Tem uma contradição em termos, né? Querer um desenvolvimentismo ortodoxo. Depois, o próprio Bresser, conversando, ele amenizou essa discussão. Infelizmente, algumas pessoas do círculo dele não. Mas ele amenizou essa coisa. Ele ouviu e tal. E eu tenho o máximo respeito pelo Bresser. Toda essa crítica que eu fiz e que estou fazendo, né, eu tenho o máximo respeito, porque, primeira coisa, né, o Bresser é uma pessoa de mais de 90 anos que é militante até hoje, né? E que eu acho uma coisa muito interessante. Ele vem aqui, ele vai, e ele mantém uma discussão sobre desenvolvimento, que é uma coisa que as pessoas queriam abandonar de todo jeito, né? Então, embora não concorde com todas as ideias dele, eu acho que ele é uma figura importante, interessante no debate, e por isso merecia crítica. Tá? E merecia crítica para nós fazermos a discussão. Tanto que nós fizemos questão, a Lourdes e eu, de mandar para a REP, né, para a Revista de Economia Política, né, e lá veio os pareceres, que eu suspeito que não seja dele, criticando a nossa visão, evidentemente, mas aconselhando publicar o artigo. Né? Os pareceres são anônimos, a gente nunca sabe. Bom, aqui então, nesse artigo da crítica ao desenvolvimentismo, nós dividimos em duas partes. Resumidamente, era uma crítica histórica e uma crítica teórica. Tá? A crítica histórica, tá, era essa questão, né, que um pouco bem assim, na linha que eu trabalho de história econômica, e que eu mostrava o seguinte, eu digo, olha, na verdade, os dois períodos do Vargas, de 30 a 45 e de 51 a 54, seja no primeiro ou no segundo governo, nunca foi defendido nenhum inflacionismo. Isso não é verdade. Sempre houve uma preocupação com a estabilidade de preços. Só que a estabilidade de preços não era uma variável que se explicava por si só. O que o pensamento heterodoxo tenta fazer não é que ele queira, que o Bresser chama isso de populismo econômico. É tu querer gastar, fazer a economia crescer, esquecendo as variáveis da estabilidade. Não é verdade. O que o pensamento do Celso Furtado, do Prebisch e dos governos Vargas era tentar uma forma de compatibilizar crescimento com um certo nível de preços. Né? É um pouco forçar a barra, querer associar o desenvolvimentismo daquela época à inflação galopante. E daí eu fiz vários artigos, inclusive um que eu publiquei na própria REP, que o nome é O Mito do Populismo Econômico de Vargas. Tá? Eu pego daí os anos 30. E depois faço outro para 54, mostrando que não havia isso. Né? E aí tem o seguinte, tá, que as pessoas têm que saber. O Vargas governou o Brasil lá no período do Estado Novo, da ditadura, etc. e tal, 15 anos. Ele entregou o governo para o Dutra com a economia, com a inflação baixa e balanço de pagamentos equilibrado. O contrário do que diz os modelos populistas. Quem vai começar a causar inflação é no governo Dutra, que é tido como liberal. Tá? Tanto que o Vargas, quando se candidata novamente em 50, ele chega e diz assim, eu entreguei o Brasil para o general Dutra com inflação baixa e balanço de pagamentos equilibrado. Recebo com inflação alta e o balanço de pagamentos completamente desequilibrados com a liberalização das importações que o Dutra tinha feito antes. Tá? Inclusive, é uma crítica do Vargas ao Dutra nesse sentido. Assim, agora eu vou ter que fazer todo um ajuste na economia, né,
porque com essa inflação que está e com esse balanço de pagamento da economia, eu não vou conseguir fazer um projeto de crescimento econômico para o país. Tá? Então, a ideia nossa, né, para resumir, era o seguinte: o Bresser não precisava se valer desses argumentos ortodoxos, né, para legitimar a sua proposta. Né? Se a gente pensar assim, quer dizer, como se propõe a atualizar o desenvolvimentismo para o dia de hoje, que ele se propõe fazer, isso poderia se sustentar por si só. Não precisava caricaturar o velho desenvolvimentismo, né, para ganhar adeptos ou para granjear adeptos para a sua proposta. Então, um pouco a crítica histórica, depois, se quiserem, eu posso explicitar melhor, mas ela é com base nisso, refutando essa ideia que o velho desenvolvimentismo é o culpado do baixo crescimento, etc. Aliás, pelo contrário, a época que o Brasil mais cresceu no mundo foi de 30 a 70. Não é? Porque a época, até tem um gráfico que eu mostro isso, quem foi um aluno sabe, é a época que o Brasil mais teve convergência com relação, por exemplo, à economia americana ou ao primeiro mundo, né? Com as taxas mais altas de crescimento, inclusive do planeta, em determinado momento. Né? No longo prazo, né, esse período é tido com o Brasil e o Japão eram os países do mundo que mais cresciam. Bom, além dessa crítica histórica, tinha a crítica teórica, tá, que é feita. E aí a crítica teórica são 3 coisas que eu vou elencar rapidamente, mas depois eu posso esmiuçar. Né? Uma era a ideia que o Bresser diz que a gente aceita em parte, tá? Mas em parte aceita, mas não integralmente. É porque ele argumenta, né, que o investimento deve ser ancorado na poupança interna, ele diz. A crítica dele é o seguinte, que crescer com endividamento, isso, ou com um problema nas transações correntes, isso força a entrada de capitais, uma vez que na contabilidade nacional o saldo negativo das transações correntes tem que ser compensado com entrada de capitais. E essa entrada de capitais valoriza o câmbio, e isso aí prejudica a indústria, a competitividade industrial e as exportações. Então, um pouco a ideia da doença holandesa, né, que ele vai defender. Então, ele é intransigente nessa ideia que não se deve crescer com esse saldo negativo, tá? E que, então, deveria ser ancorado na poupança interna. O que mais nos, enfim, causou, né, foi essa ideia da poupança. Né? Então, o artigo é um pouco na linha pós-keynesiana de dizer, né, que a igualdade, tipo, aquele velho argumento entre poupança e investimento é uma igualdade contábil, que não precisa existir poupança para haver investimento. Tá? Então, ele aí se apoia muito em Keynes, né, e na ideia do Schumpeter e do Marx, que o crédito bancário não precisa de poupança prévia, né, e que o investimento ele depende não da poupança, mas de liquidez e de expectativas. Tá? E que, portanto, a moeda não era neutra e não precisava, enfim. A gente associa um pouco a ideia do Krebs a uma ideia de crowding out, né? Que o governo gastando, ele elevaria a taxa de juros, e isso aí inibiria o investimento privado. Né? Então, há uma outra coisa que decorre, que essa história da poupança interna chega em certo momento que ele diz que teria que diminuir o consumo. Diminuir o consumo é arrochar salário, é diminuir o consumo das famílias para poder haver poupança para alavancar o investimento. É coerente com a posição dele, né? Porque, na verdade, a diminuição do consumo não ficaria, porque ele está propondo um desenvolvimentismo exportador. Tá? Quer dizer, ele está propondo que isso seja feito com as exportações, que liga um pouco à segunda crítica que eu vou fazer agora. Então, essa seria a primeira. A incomodação da primeira crítica era com relação à poupança. Tá? Não é tanto com a ideia que se deve crescer com base
que as transações correntes negativas, etc. e tal, isso aí até a gente concorda com ele, né? Que crescer com endividamento tem um custo, ele tem razão nisso, né? A segunda crítica teórica era sobre, é teórica e de política econômica, né? A centralidade da taxa de câmbio para explicar a desindustrialização e para reverter a industrialização. Tá? Aqui a gente se baseou muito no Cixous, que tinha escrito um artigo na época e que ele responde para o Bresser no sentido que a valorização cambial ela não dependia tanto das transações correntes, mas da conta capital, que havia um equívoco por parte do Bresser em decorrer que o problema da indústria, né, ele começava nas transações correntes negativas para ter capital, acabava valorizando o câmbio, porque isso se dava pela entrada de capitais no país, era pela conta capital. E que isso era feito, e era verdade, né, mantendo a taxa de juros interna maior que a taxa de juros internacional para atrair esses capitais. Tá? Então, essa foi uma ideia do Cixous, que a gente usou também no texto, né? Porque a gente já tinha pensado isso, mas o Cixous publicou antes, então o mérito, vamos dizer, era dele, então a gente citou, né? Que é mostrar, não é, que essa política de juros altos ela acaba repercutindo no câmbio, né? Uma coisa que é decorrente, que leva à terceira crítica depois, né, é que essa política de desvalorização cambial para incentivar a indústria, ela incentiva mais as indústrias tradicionais, as indústrias já instaladas no país e que perderam com o câmbio. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a indústria do vinho, né? Com o real valorizado, fica muito mais barato comprar o vinho chileno, argentino, melhor, enfim. Né? Quer dizer, uma indústria já instalada. Ela tem uma repercussão na indústria, é verdade. Né? Não se discute isto. Agora, não se pode... O problema não é o diagnóstico, é propor que, para reverter a desindustrialização, né, a centralidade estaria numa desvalorização cambial, tá? Que é o que ele mais propõe, né? E vários pós-keynesianos eles se centram. Tá? E é interessante porque daí, né, a proposta que vai surgir daí é que, com o câmbio desvalorizado, isso aí seria uma variável, às vezes quase que suficiente para reverter o processo de desindustrialização. Ele esteve aqui na faculdade, né, num debate que foi posterior a isso, e assim, foi muito levantado assim, né, para ele, essa discussão que a Lourdes já tinha discutido comigo, que nós colocamos no texto, que essa centralidade na taxa de câmbio, na verdade, ele diz assim, não, porque a desvalorização cambial ela vai significar uma perda de salário real. Isso aqui estava muito no primeiro governo Lula, quando o câmbio se valorizou e aumentou o consumo, né? Aumentou a demanda de consumo e melhorou a distribuição de renda. Então, havia uma certa relação entre esse câmbio real valorizado, né, o aumento da demanda de consumo e uma melhor distribuição de renda, ou pelo menos do coeficiente de Gini, não da propriedade, mas a renda. Né? Uma desvalorização cambial nesse momento significaria uma perda enorme de salários reais, tá? Se ela ocorresse dessa forma. E como de fato ocorreu, quando começou a desvalorizar, há uma perda de salários reais. Bom, daí eu porque não o Bresser, mas outros novos desenvolvimentistas, eles argumentaram que para aumentar a poupança interna
era preciso desvalorizar o câmbio, que isso impactaria nos salários, e isso iria ajudar o Brasil a exportar. Tá? Daí o Bresser, quando questionado por isso nesse debate, ele diz, não, mas isso precisa só uma vez. Tu faz uma desvalorização cambial, né? Lá o dólar vai para R$ 6,00, 6,50, que na época era considerado um absurdo, que, na verdade, houve isso e nunca houve a reversão da desindustrialização. Isso aqui, o dólar estava lá no governo Lula, 1,60, 1,70, quando eles defendiam isso, chegou a 6,50, a indústria nem cócega fez, né? Que era a principal tese deles, que é essa desvalorização. O que houve foi uma perda de salários reais e começou, a partir daí também, né, salários em outras coisas. Bom, aí ele chegou e disse, então basta uma vez. Eu disse, não basta uma vez. Porque como ele está propondo um modelo de desenvolvimento export-led, né, exportador, sempre vai precisar ter salário baixo e câmbio desvalorizado. Porque é o que dá competitividade, isso é o tal de custo Brasil. Tá? Ele disse assim, porque não é uma coisa tópica, é um modelo que ele está propondo. Tá? Quer dizer, um modelo de desenvolvimentista que ele está propondo. Depois, pessoal, eu descobri que lá no desenvolvimentista se debateu isso. O Prebisch brigou com o Celso Furtado, ou Furtado com o Prebisch por isso. Tá? Porque quando houve a ditadura militar na Argentina, quando derrubaram Perón, o Prebisch foi convidado para ser ministro do governo militar. E ele não aceitou, mas fez um plano para o governo e disse assim, não, o problema do Perón é que ele fortalecia o mercado interno e o consumo. Então, nós temos que fazer uma exportação. Desvaloriza o câmbio, baixa salários reais, que estão inflados com o populismo do Perón, né? E a economia volta a ter competitividade. Tá? E o Celso Furtado, quando leu isso aí, ficou furioso. Tá? E acabaram se desentendendo, e o Celso Furtado pediu demissão da CEPAL. Tá? Eu tenho também um artigo que eu fiz, mas posterior, né, sobre esse debate Prebisch e Furtado. Tá? Mas esse não foi com a Lourdes. Então, a terceira crítica teórica é que a gente mostra o seguinte, que essas ideias do Bresser, export-led, elas desagam na ideia por que ele dizia que o Estado deve ser subsidiário, né? E que deve ter menos Estado. Porque a industrialização, para ele, não precisa de política industrial. É uma questão macroeconômica, um desalinhamento de preço. Tá? É a taxa de câmbio que está fora do lugar. Tá? Então, ele chega a dizer assim, não precisa ter uma política industrial aos moldes antigos, etc. Não sei se ele quer dizer vertical, enfim. Né? Eu acho que essa aqui foi assim, a crítica mais original que a gente fez, porque as outras já estavam na roda, uma com Sixu e a outra. Né? A histórica é mais ou menos original, porque ela vinha lá de trabalhos que eu vinha fazendo. Né? E essa história que o desenvolvimentismo não é populista. Ela fere completamente toda a literatura que escreve sobre desenvolvimentismo e associa os governos lá da época ao populismo. Isso até hoje. Tá? Agora, essa aqui, o que a gente queria dizer é o seguinte, né? Que a desvalorização cambial ela não substitui a política industrial porque ela não atrai a indústria nova. Tá? Isso aqui um pouco foi muito conversado também com o Carlos Medeiros, que é um cara especializado em política industrial e entende muito do assunto. E eu fui numa banca de terra, conversei muito lá na UFRJ, e o Carlinhos ele argumentava muito isso. Ele dizia, olha, que diferença faz uma empresa sobre Embraer o câmbio? Porque ela compra em dólar e vende em dólar. Tá? Não vai impactar em várias... As indústrias de ponta, nanotecnologia, biotecnologia, enfim, o que for, essas indústrias da nova onda schumpeteriana quase não dependem, elas dependem de política industrial. Se tu não tiver política industrial, não vai. A taxa de câmbio pode adiantar para a indústria do vinho, como eu dei o exemplo.
mas não vai atrair os novos ramos que precisam num projeto de desenvolvimento futuro para o país. Né? Então, a nossa conclusão é assim, se o desenvolvimentismo é um projeto para o país, ele precisa mais do que políticas macroeconômicas. Né? Ele vai ter que ter política de financiamento, política agrária, política educacional, né? De crédito, de mercado de trabalho, né? Salarial, que não pode ser o arroxo salarial dessa forma. Né? Então, o artigo assim, ele termina, vamos dizer, argumentando esse tipo de coisas. Né? É perguntando, no fundo, o seguinte: que tipo de desenvolvimentismo nós queremos? Tá? Então, a gente não nega que a proposta dele é uma proposta desenvolvimentista. Tá? Só que a discussão aí está que tipo de desenvolvimento nós queremos. Né? Se ele é export-led ou no mercado interno, se é com concentração de renda, se é com distribuição de renda, né? Se é, enfim, né? É essa discussão que seria. Como sempre, não falei mais do que eu devia falar, falei 55 minutos nos meus cálculos, era para ser 45, mas eu me coloco, então, à disposição de vocês para, enfim, para responder o que for necessário. Massa. Valeu, Pedro. A referência ali do tempo era mais para ter uma referência ali. Acho que foi uma exposição bem interessante, contando aí várias situações, né, que aproximaram você da Lourdinha, né, da professora Maria Lourdes Molo. E, enfim, o artigo ele expressa bem isso, né? Até imagino que para você que tem uma pesquisa aí sobre desenvolvimentismo foi um momento aí para reunir as ideias novamente, né? Mas eu queria deixar agora aberto, né? Quem quiser comentar alguma coisa, levantar algum ponto, mas eu vou aproveitar aqui inicialmente vou colocar dois questionamentos que eu, na verdade, mais do que lendo o texto, mas também acompanhando um pouco aí dos seus escritos, né, sobre desenvolvimentismo, e também porque a gente já teve essa conversa com a professora Maria de Lourdes Molo, quando ela apresentou, quer dizer, quando eu apresentei um artigo também que discute essa questão do desenvolvimentismo, né? E aí você terminou a sua fala falando que o ponto não é que é inválido, é válido o desenvolvimentismo, é um pensamento próprio, é um pensamento, vamos dizer assim, entre aspas, racional, legítimo, enfim, mas que tipo de desenvolvimentismo, né? E aí eu queria colocar duas perguntas que eu queria ouvi-lo, né? Queria também abrir no sentido, se alguém for fazer algum comentário, quiser também pensar junto, acho que seria interessante. Eu me lembro de uma palestra sua na URGS, na FCE, isso em 2014 ou 15, onde você estava apresentando aquele artigo seu que saiu num número lá no IPEA, onde você define o conceito de desenvolvimentismo. E lá, eu me recordo de ter perguntado, eu acho que outras pessoas também perguntaram, sobre a questão da atualização do desenvolvimentismo hoje, né? O desenvolvimentismo como um projeto, um programa de pesquisa ali na primeira metade do século XX, ele correspondia ao espírito do tempo. Porém, hoje, ele estaria... Essa atualização ela é anacrônica ou não? E a sua resposta, eu acho que foi uma resposta simples, mas ao mesmo tempo me pareceu verdadeira, correta, né? Esse desenvolvimentismo, ele é real, ele existe, porque você tem organizações políticas, líderes políticos, intelectuais que reivindicam, praticam, discutem, propõem, pensam. Então, está mostrando a materialidade dessa atualização, né, do desenvolvimentismo. Só que aí a pergunta que eu quero fazer hoje é: quais seriam os limites dessa atualização do desenvolvimentismo hoje? E aí eu coloco para já levantar um limite, vamos dizer assim, um limite ecológico, que talvez não estava posto ali para os desenvolvimentistas na primeira metade do século XX. Mas
eu diria até outros limites, talvez a própria atualização da indústria por meio de de um comando da burguesia, né? E aí eu provocaria mais ainda, porque a minha provocação é: democracia e desenvolvimentismo são compatíveis? Porque se você for, por exemplo, você deu o exemplo aí da era Vargas, né? Que vai dos governos. Bom, ali podemos falar, discutir várias coisas, mas me parece claro que uma democracia liberal, pluripartidária, não estava posta ali entre 30 e 45, né? Da mesma maneira que ali nos anos 70, com o segundo PND, Geisel e tudo mais, não estava posto uma democracia liberal, pluripartidária, procedimental, blá, blá, blá. E aí, até quando se fala da Coreia do Sul, também costuma se falar do desenvolvimentismo na Coreia do Sul, não sei o quê, mas se esquece que aquilo ali foi feito numa ditadura militar que durou até meados da década de 90. Né? Então, assim, essa relação entre desenvolvimentismo e democracia nas pesquisas aí que você desenvolve, como é que você pensa isso? Seria isso um limite do desenvolvimentismo? E eu fecho o meu comentário só para retomar uma coisa que eu comentei, até escrevi no artigo que eu mandei lá sobre essa discussão, né? Que eu encontrei o discurso do Roberto Simonsen, quando ele era senador ou deputado, não me lembro, em 47, e estava em discussão a cassação do Partido Comunista, na época, né? Que aí depois, inclusive, vai se tornar o PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, né? Vai adotar o cunha brasileiro. E o Roberto Simonsen, como parlamentar, votou pela cassação do PCB, sob qual argumento? O argumento de que comunismo e democracia eram incompatíveis, né? Então, assim, o Roberto Simonsen talvez seja uma das expressões mais, né, vivas dessa história do desenvolvimentismo. Por isso que eu coloco essa provocação aí para te ouvir. Mas é isso, eu já notei que tem várias mãos levantadas. Eu te pergunto se você quer fazer uma rodada, tem a Débora e a Raquel, ou se você quer dialogar primeiro com isso, como que você prefere? Se as perguntas delas são na mesma direção, elas podem fazer agora. Se for sobre outro assunto, eu respondo esse agora. Então, Debs, por favor. Eu não tenho nada a ver. Que é na mesma linha. Eu não entendi muito bem, mas você... Eu não entendi também. Eu acho que ela disse que não tem muito a ver. Acho que ela disse que não tem muito a ver, não. Ah, tá. Entendi. Então tá. Ela vai puxar para outra... Você também, Raquel, não tem muito a ver? A minha vai puxar para outro lado. Tá. Então, eu vou responder essa aqui, tá? Que, aliás, eu estou louco para responder mesmo. É o seguinte, a questão, assim, o desenvolvimentismo é uma coisa difícil, é anacrônica, é fora de época, etc. e tal. Essa questão é muito falada, mesmo aqui, entre professores de desenvolvimento, eles se perguntam essa ideia. Tá? E eu mesmo me perguntei, mas isso aqui não é uma coisa datada lá dos anos 50, dos anos 60, etc. e tal. A primeira coisa é a seguinte, né? Quando alguém se propõe a ser desenvolvimentista, hoje, defender o desenvolvimentismo, não é para repetir os anos 50, nem os anos 30, nem os anos 40. Né? E aqui eu uso, né, lá naquele meu artigo, uma ideia do Sartori, politicólogo italiano, que ele tem uma metáfora que ele diz que as ideias viajam, quem foi um aluno deve lembrar isso, e que, no fundo, é a dialética das ideias e sua correspondência com a realidade. Né? Quando alguém defende o socialismo hoje, ele não está defendendo exatamente aquilo que o Marx defendia lá em 1848 no Manifesto Comunista. Tá? O próprio liberalismo mudou. Por exemplo, hoje os liberais aceitam voto feminino. Na época não aceitavam, quando surgiu o liberalismo. O liberalismo era para os homens, cidadãos, proprietários, de preferência com voto censitário. Então, todas essas ideias, elas vão se mudando ao longo do tempo. Tá? O desenvolvimentismo seria a mesma coisa. Eu não sou intelectual orgânico do desenvolvimentismo. O intelectual orgânico é aquele que propõe coisas para atualizar o desenvolvimentismo. Tá? Eu, no máximo, eu quero entender o que foi o fenômeno. O que se... Enfim, né? Entender mais que propor. Tá?
Mas entro no debate dessa proposição porque me interessou. Então, eu acho assim, é muita exigência achar que o desenvolvimentismo, né, ele é um fenômeno do passado. Né? Porque aí eu poderia dizer que as várias ideias que surgem ao longo da história é coisa do passado. O próprio keynesianismo de 1936 é coisa do passado. Tá? Ou alguém acha que se pode propor exatamente o que Keynes propunha na época da Grande Depressão, tá? Como teoria. Então, o desenvolvimentismo ele vai ser atualizado. Tá? E por que ele necessita, no caso, ser atualizado? E a prova disso é que existe desenvolvimentismo até hoje. Tá? Porque existe... Aí eu uso uma ideia que é bem da dialética, tá? A interpretação que é o seguinte, que seria o seguinte: o desenvolvimentismo é uma resposta ao subdesenvolvimento. Enquanto existir aquilo que a gente chama de subdesenvolvimento, desigualdades regionais, pobreza, miséria absoluta, baixa produtividade, enquanto existir aquilo que se chama subdesenvolvimento, o Celso Furtado lá chamava de subdesenvolvimento, tá? E que é essa série de coisas que eu falei há pouco, vai existir desenvolvimentismo. Né? Eu não posso abolir com um canetaço o desenvolvimentismo. É a mesma coisa que dizer que o socialismo está morto porque caiu o muro de Berlim. Enquanto existir capitalismo, vai existir socialista. Desculpe, vai existir. Enquanto existir subdesenvolvimento, vai haver pessoas que vão propor superar o subdesenvolvimento. E essas propostas de superação do desenvolvimento se chama desenvolvimentismo. Tá? Então, eu acho que é uma venda casada de uma tese com uma antítese. Vai existir subdesenvolvimento, vai haver desenvolvimentismo. Né? E ele vai se modificando. Né? Essa modificação que ele sofre, ele tem que ter toda a ideologia, toda a proposta, tá? Eu estou um pouco generalizando, dizendo toda, mas que vá. Tá? Ela necessita essa coisa, essa reatualização. Tá? Porque a pouco eu digo, os liberais lá do século XVIII, quando surgiu o liberalismo, não propõem a mesma coisa hoje. Como os marxistas não propõem a mesma coisa que propunham Marx lá no Manifesto Comunista. Porque o mundo mudou. O mundo do trabalho mudou, o mundo do capital mudou, a globalização mudou. Nem a coisa que se propunha nos anos 50, há 50 anos atrás, é a mesma coisa de hoje. A tarefa dos intelectuais orgânicos na história do pensamento é justamente fazer essa atualização. Né? E isso, então, é o que tem que ser feito. Então, a pergunta é essa: ela tem limites? Claro que tem. Tá? Ela tem. É difícil? Claro que é difícil. Tá? Imagina, falar em distribuição de renda na América Latina é uma coisa difícil. Você está percebendo agora a dificuldade que tem no Congresso para ter o limite da isenção do imposto de renda em R$5 mil. Mas vai aumentar quem ganha mais de 500 mil. Não, mas não pode. O imposto não pode ser modificado. É criar novo imposto. Né? Então, a gente assiste no dia a dia essa dificuldade que tem para uma coisa mínima. Uma coisa que, inclusive, o PT não fez quando foi, que foi uma reforma tributária. Correto? Que o Lula não bancou nem no primeiro mandato, nem no segundo, e que está com uma dificuldade enorme de fazer uma coisa no terceiro, né? Que agora levantou. Então, é fácil? Claro que não é fácil. Né? Quer dizer, bom, mas isso aí vai... Espera aí que está tocando aqui. Agora, essa é a proposta, quer dizer, é uma proposta de mudança social, tem que ter grupos sociais, classes sociais que apoiem, que estejam dispostas a apoiar, a fazer isso. O desenvolvimentismo, agora eu não vou aqui contar toda a história. Aqui no Brasil foi criado um bloco histórico bem grande de apoio ao desenvolvimentismo, e que era, em certo momento, a aliança do PSD com o PTB, que pegava desde os setores agrários, empresários industriais, os sindicatos, etc. Então, quando se desfaz esse pacto do PSD com o PTB, que é lá por 62, o desenvolvimentismo começa a ser posto em questão.
Né? Começa a crítica, a derrubada do Goulart, etc. Então, né? Mas o problema existe. Né? Pessoal, a dificuldade de implementar um projeto nunca foi empecilho para que ele fosse desenvolvido. Não é? Já é visto o próprio pensamento socialista marxista. Né? Então, quando diziam assim para o Celso Furtado, isso aí é utópico, querer criar Sudene e resolver o problema da seca. Assim, bom, utópico também é tu pensar que tu vai fazer uma revolução proletária no Brasil em 1960. Quais são as forças sociais que estão por trás para garantir uma revolução socialista? É difícil. É tão utópico quanto se imaginar a proposta desenvolvimentista. Tá? Elas são todas propostas de envergadura, que surge reação a elas. Né? Agora, disse o Leonardo muito bem, nessa atualização tem problemas. O antigo desenvolvimentista não se preocupava com ecologia. Não era uma coisa da ordem do dia. Correto? Não era nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem de ninguém. Ela começa a ser falado isso aí lá no Clube de Roma, em certo momento. Então, é muita... né? Nem o pensamento marxista levantava essa questão. Está lá no Marx, no Ser Genérico, nos manuscritos de 1844. Mas não era uma bandeira a questão de meio ambiente. Né? Ninguém era a favor de destruir o meio ambiente, mas não era uma bandeira programática, como vai ser mais tarde. Tá? Como também não era uma bandeira o feminismo. Correto? Como também não era bandeira a questão enfim. Né? O Fidel Castro chegou a dizer que em Cuba não tinha gay, porque isso era um desvio burguês. Tá? Hoje em dia, esse tipo de coisa seria muito criticado, né? Porque não estava, não passava pelo horizonte lá dos próceres do marxismo naquela época. A questão da democracia, eu orientei uma dissertação de mestrado da Ângela Bozetto, e que é muito interessante. A Ângela ela pegou vários governos tidos como desenvolvimentistas, numa proposta assim parecida com aquela minha metodologia, e para testar essa questão de democracia. E a ideia assim, era o seguinte: há desenvolvimentismos com democracia e sem democracia. Então, assim, o cara diz, é o Vargas e o Geisel. Né? Como disse o Leonardo, é verdade, mas também tem o Juscelino, o segundo Vargas e o Goulart, que é em democracia. Correto? Esse dia uma vez eu estava fazendo umas palavras cruzadas e via assim, ditador da Argentina, era Perón. Digo, mas o Perón não era ditador, o Perón foi eleito. Correto? Foi eleito. E depois com a Evita empolgando a nós, era em plena democracia na Argentina, ele é derrubado por uma ditadura, ao contrário. Né? Então, a democracia... Né? Daí o cara diz, mas lá na década de 30, etc. e tal, a ditadura. O problema é o seguinte, né, pessoal? Na década de 30, ninguém era democrata liberal. Né? Década de 30, ou o cara era fascista, ou era stalinista. Correto? Que era ou quem eram os liberais da década de 30? Era um momento que o mundo inteiro, o liberalismo estava em refluxo. Tá? Começa em vários países da Europa, o fascismo, o que empolga não é o liberalismo, porque os países liberais, como Estados Unidos e Inglaterra, estão numa crise profunda. Né? Então, quer dizer, é muita coisa querer que o Brasil tivesse, na década de 30, vejam, a incorporação de direitos humanos a um discurso, ele se dá no pós-guerra com a criação da ONU, com a Declaração dos Direitos do Homem da ONU. Né? No Brasil, a esquerda só foi começar a falar em democracia quando surge o PT no ABC e resolve que vai disputar eleições. Tá? Porque até então, o Partido Comunista nunca defendeu a democracia. Vai ficar sabe, democracia é um desvio burguês. Tá? E os trotskistas também não defendiam a democracia, que era a crítica dentro da esquerda ao PCB.
né? Uma parte da esquerda propunha luta armada, que não tinha nada a ver com democracia também nos anos 60. Né? Então, essa associação de se falar em socialismo e liberdade, democracia, etc. e tal, ele é um fenômeno bem mais recente. Ele é um fenômeno praticamente dos anos 80 para cá. Né? E no Brasil, acho que teve o impacto com a criação do PT, que era a ideia seguinte: nós vamos fazer um partido com base operária, os caras do PT diziam na época, e para disputar a eleição dentro do capitalismo. Nós vamos disputar a eleição, queremos distribuição de renda e democracia. Né? Essa foi uma mudança no pensamento. Tá? Por isso que o PCdoB nunca concordou com o PT, o Partidão nunca concordou, o Brizola não concordou. Tá? Porque o Brizola também era muito parecido com esse pensamento. Quando perguntavam para ele aqui no Rio Grande do Sul, o que eu faço para fazer reforma agrária, ele dizia: a primeira coisa, fecha o Congresso. Porque com esse, aliás, era uma questão de realismo. Com esse Congresso aí, nunca vai ter reforma agrária. Vai pensar que eles vão aprovar a reforma agrária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que certo ou errado, ele está propondo uma coisa que não é do que a gente chama normalmente de democracia. E essa palavra democracia, vocês sabem, né, que ela é polissêmica, ela vale para tudo. O Roberto Simonsen, tá, para terminar, que já está muito grande a minha fala, sempre houve desenvolvimentista a favor de democracia e contra. Sempre houve desenvolvimentista mais de esquerda e mais de direita. Entendeu? Quer dizer, sempre houve cara tipo do João Goulart, que a gente pode chamar mais de esquerda, com reforma agrária, com distribuição de renda, com o Celso Furtado. Tá? Agora, sempre houve junto, por exemplo, os meios militares, tinha muito desenvolvimentista. Queremos um Brasil desenvolvido, industrializado, grande, não sei o quê, a ideia do Brasil potência, mas sem essa coisa de povo, de distribuição de renda. Isso é demagogia populista. Né? E isso lá, o Belchovsky, ele tipifica bem no livro dele, quando tem os desenvolvimentistas do setor privado, o desenvolvimentista, enfim, ele faz uma tipologia. Né? E normalmente, quando a gente fala em desenvolvimentismo, a gente pensa que tudo é uma coisa só. Não é. Correto? Então, às vezes, eu costumo dizer, não é só a esquerda que briga entre si e se divide, os desenvolvimentistas também. Correto? Existem desenvolvimentistas de vários matizes. Tem uns mais de um jeito, outros mais do outro. Isso aí faz parte da coisa. Tá? Existia, mesmo dentro do grupo militar que deu o golpe de 64, muitos desenvolvimentistas em economia. Tá? O que os militares eram contra no Brasil era o que eles chamavam de populismo, que era a distribuição de renda, os sindicatos, a reforma agrária, aquela coisa toda do zongo. Né? Mas não em si de um projeto de Brasil industrializado, desenvolvido, etc. e tal. Isso aí era consenso em boa parte das elites, como o Roberto Simonsen, no caso. Tá? Mas, enfim, eu vou parar de falar, porque senão eu já falei demais. Vamos lá, Raquel e Débora. Massa. Então é isso, acho que a Débora estava aqui na frente, vou passar para ela e aí a Raquel também já na sequência. Vai lá, Débora. Não, a minha pergunta era diferente sobre outros assuntos e só tem mais 5 minutos, então tá de boa, eu passo a palavra aí para os outros camaradas e em outra situação. Não, mas a gente pode esticar um mais, vai, por favor, Débora, se quiser fazer a pergunta. Nem que eu já tenha respondido, fala de novo. Não, é mais uma questão de agenda de pesquisa e do lugar do GPEP, assim, porque uma das coisas... Primeiro, que alegria te ouvir falar, professor Fonseca, me lembrou, assim, do quanto eu amava as tuas aulas, quanto foi uma influência muito grande para eu seguir uma carreira acadêmica. Obrigado. Então, primeiro, que alegria. Mas, assim, a minha pergunta é mais sobre essa questão que tu tinha colocado da necessidade da gente estar o tempo todo pautando a originalidade das ideias brasileiras na história do pensamento econômico e na história econômica também, né? E que muitas vezes políticas públicas não necessariamente viraram papers e essas coisas vão se perdendo, assim, né? E agora, nessa edição especial, a gente está com esse esforço de fazer pela primeira vez em inglês, com a parceria com a Rethinking Marxism. E eu fico me perguntando
adorei ouvir as tuas colocações em relação a essa necessidade ou não, e como que esses grupos de pesquisa, e a gente como pesquisadores, ou o que eu gosto de pensar, uma nova geração de pesquisadores, embora já não esteja tão nova assim, como que a gente coloca essas ideias, o quanto é válido esse esforço de tentar publicar em inglês ou não, o quanto tu acha que esse ainda precisa estar sendo colocado dentro da própria academia brasileira, dentro desse complexo de vira-lata que a gente ainda tem. Queria ouvir um pouco das tuas reflexões sobre esse esforço que a gente está fazendo e outros possíveis desdobramentos disso. Certo. Raquel, quer fazer também? Quem sabe a gente faz uma rodada, porque já está chegando no meu limite também. Daí, eu acho que eu tenho tarefa para responder tudo junto. Raquel e depois o Paul Kuhn. Tá, assim, eu também vou tentar não me estender muito, assim, mais na forma de um comentário, aí tu responde, assim, da maneira como tu achar adequada, né? Mas eu só, na verdade, assim, queria puxar um outro fio da tua fala, que é aquela parte, digamos assim, da história do desenvolvimentismo, né? Acho que até cheguei numa troca de e-mails contigo comentar, assim, que eu uso muito esse texto teu e da Lurdinha sobre a relação ali entre os papelistas e os metalistas nas aulas mesmo de formação econômica do Brasil e tal. Sempre tento apresentar ali, quando estou falando do Furtado, né, estou apresentando o livro do Furtado, no momento que o Furtado dá a brecha ali para falar dos papelistas, eu tento, assim, inserir a discussão de vocês ali como sendo, digamos, até um antecedente do que o próprio Furtado vai falar mais à frente ali, mais na parte final do livro, lá quando tenta descrever o Getúlio como um keynesianismo avant la lettre, né? Então, eu uso essa argumentação, acho ela muito forte, muito, muito potente e tal, mas ao mesmo tempo eu só queria, digamos, cutucar um pouco, que é uma coisa que eu também faço depois de apresentar o texto de vocês, assim, e tendo a oportunidade de falar para ti, eu queria, de certa maneira, né, aproveitar aqui. Que seria assim, né, o Furtado, quando ele está falando, né, quando ele insere ali um pequeno momento, assim, lá no capítulo 29, lá de Formação Econômica do Brasil, ele dá uma brecha para falar dos papelistas, no fundo aquilo ali está inserido para o Furtado, né, como se fosse, digamos assim, um dos sintomas, né, uma das dores do parto, vamos dizer assim, dessa transição do escravismo para o assalariamento, né. É uma das consequências do início do pagamento de salários na economia brasileira, né, do início, portanto, da formação do mercado interno, vai aparecer justamente lá no desequilíbrio externo, né, tem toda uma discussão ali, não vou retomar toda aqui, mas é isso que está no início ali, na formação, e aí é isso que acaba exigindo, então, exportação de reservas metálicas, e que dá ensejo à resposta dos papelistas ali, né, naquele momento ali, década de 1890, especialmente, né, quando o Rui Barbosa ali assumiu o governo. Né? E a minha pergunta é mais assim, porque, tudo bem, essa é uma resposta possível, essa é uma das possibilidades de resposta aqui, uma das dores do parto, digamos assim, do início do assalariamento na economia brasileira. Tem uma resposta, inclusive, análoga, que a gente encontra se a gente estudar um momento histórico ali, correspondente nos Estados Unidos, por exemplo, até eles não estão exatamente falando de papelismo, vão falar de bimetalismo. É um pouquinho diferente, mas envolve uma disputa por política monetária, digamos assim, como sendo a resposta, volto a dizer, para mim, as dores do parto e do assalariamento, do início do assalariamento na economia brasileira. Mas existem outras respostas possíveis, né? Não foi só disputa por política monetária que estava, digamos, nessa origem do assalariamento. Eu não quero me estender muito aqui, mas só para dizer, né, o material que eu estava trabalhando aqui também para o número especial envolvia uma certa comparação, inclusive, com o texto com o livro do Lenin, né, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que está mapeando um momento histórico parecido, digamos, parecido no sentido de que está mapeando uma transição de trabalho compulsório para assalariamento, mas aí na Rússia, né, em outro contexto e tudo mais. Só que ali, essa disputa pelas dores do parto e do assalariamento vai aparecer de outra maneira, vai aparecer com disputa pela terra, vai aparecer de outras formas, né? E aí eu só queria deixar esse comentário, assim, não sei se consigo colocar na forma de pergunta nem nada, né? Mas considerando o argumento forte de vocês, né, de que o papelismo, então, está na origem do desenvolvimentismo, mas se a gente considerar que o papelismo também é uma das respostas possíveis para aquele momento histórico do surgimento do assalariamento, poderiam ter tido outras, né?
como disputa pela terra, que não foi talvez tão forte assim no Brasil quanto poderia ter sido, como foi na Rússia, por exemplo. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, porque essa origem do desenvolvimentismo foi uma coisa muito contingente. É isso que eu quero só mapear. Falei demais. Entendi o argumento. É interessante. Quem mais queria falar? Pode escutar? Sim. Quem é que está falando? O Cune. É o Paul Cune. Está escutando? Eu escuto bem. Eu não sei, Pedro, você escuta o Paul? Sim. Está escutando, sim. Muito obrigado, Pedro. Ademais, perguntas dos outros. Quando eu estava escutando, ao final, comecei a pensar, especialmente com outro encontro nesse grupo, os diferentes definições ou percepção de desenvolvimentismo. Mas eu escrevi como democracia. É uma palavra bem usada, mas tem tantas diferentes definições de desenvolvimentismo e democracia. O mundo inteiro não temos nenhuma democracia em série. Mas quando falamos de desenvolvimentismo, eu comecei a usar nos 70s, 80s, associava um pouco na teoria econômica, mas tem uma coisa geral para países, como o seu nível de saúde, salário real, bem-estar geral. Isso, para mim, foi um conceito de desenvolvimentismo. No mesmo momento, estudando economia, no school, vai ler os diferentes autores, vai conhecer todo o ICI, não? A industrialização por substituição de importações. Isso, para mim, correspondia bastante que esse desenvolvimentismo, mas, sem dúvida, isso é uma coisa bem definida dentro da economia. Mas, passando os anos, eu escrevi várias vezes desenvolvimentismo versus neoliberalismo. Não? A gente nunca pensava que o neoliberalismo vai seguir tanto, mas mal sorte. Mas também escrevi criticando o Brecht Pereira com seu novo desenvolvimentismo. Era neoliberalização dele. Ele tinha uma visão keynesiana, mais com seus argumentos de desenvolvimentismo, mas esse novo desenvolvimentismo eliminou proteção. Se elimina a proteção, já não tem centro-periferia, já não tem norte global, nem norte-sul, nem imperialismo. Mas tudo bem. O ponto para mim é que temos que rediscutir o que significamos nós com desenvolvimentismo. Pode ser um desenvolvimentismo socialista, aí superamos o problema de classe. Mas o velho associação era mais com industrialização. E, para mim, qualquer país que industrializou chegou a ter melhor desenvolvimentismo geral. Não sem problemas, mas essa foi parte de apoio, aunque é um desenvolvimentismo de periferia. Seja Brasil, Argentina, Irã, Turquia, Coreia, etc., era desenvolvimentismo de periferia capitalista. E, para mim, sem dúvidas, lutando para uma coisa mais além dessa, foi clave. Mas temos que pensar bem. Os diferentes períodos, como Pedro e Leo colocou, depende de que ano, que década, que significamos. Não? Eu acho, hoje em dia, a dominância neoliberal, neoclássico na economia, significa desenvolvimentismo, não tem que ver com o que eu pensei nos 70s, 80s, em geral. E esse é um problema, mas temos que não colocar tudo o que seja, mas tampouco argumentar, essa é a definição correta. É realmente uma palavra com muitos diferentes significativos, depende em que estamos querendo. E, nesse sentido, o que coloquei bem, Leonardo, o tema ecológico. Atualmente, já depois de morar na Amazônia, eu trabalho em ecologia muito mais que antes, e é fundamental. Mas temos que pensar que seria uma ideia de desenvolvimentismo mais além da classe, mas também tomando em conta outros aspectos, especialmente o meio ambiente. Desculpa, não é uma pergunta,
que merece Pedro, mais uns comentários com trabalhos que já estou certo, legal. Não, foi muito envolvido. Bom. Mais alguém quer falar? Tá bom. Aí o Marcelo... Só para, antes de você começar, o Marcelo Mila, ele disse que a conexão dele tá ruim, mas ele mandou por escrito aqui. Então eu vou enunciar aqui a questão dele para fechar esse bloco. Tá bom, Pedro? Então, ele fechou o bloco e a coisa toda, né? Fechou o bloco e você já termina com as suas considerações finais. Tá bom. Pode fazer assim, olha só, você termina do jeito que você quiser. Então, ele diz assim: excelente, mestre Pedro, saudações. Minha conexão não está boa, vou redigir a questão. Aí a questão dele é assim: em que medida o papelismo antecipa o desenvolvimentismo, já que, pelo que eu entendi, enfatizam o ritmo dos negócios, não a composição estrutural da economia onde os negócios são efetuados? Pergunta, ponto, interrogação. Então, esse é o... E aí, se você quiser ver de novo a pergunta dele, está aqui no chat, ele mandou aqui no chat, só clicar ali. É isso, Pedro, está com você a palavra. Deixa eu pegar aqui o chat, então. O chat é onde estão essas pessoas? Não, né? Não, se você olhar, tem ali as pessoas do ladinho, tem um negocinho que é tipo uma conversa, você clica ali. Deixa eu ver. Tá. Achou? Então pronto. Bom, eu vou começar de trás para diante, então. Tá? Vou começar pelo próprio Marcelo aqui, tá? Que é uma pergunta bem específica. Em que medida o papelismo antecipa o desenvolvimentismo? Aqui é o seguinte, tá? Na minha concepção, lá no trabalho que eu fiz, foi uma pesquisa bem demorada, o desenvolvimentismo ele é o fruto de várias correntes que vinham se desenvolvendo e que elas vão se juntar no século XX para seu desenvolvimentismo. Uma delas é o papelismo. Tá? O papelismo ele não defendia a indústria, né? Portanto, ele está inserido numa economia agrária, também ele não tinha essa visão de desenvolvimento. Agora, no que eles são interessantes? É porque eles vão cumprir uma coisa que era necessário no desenvolvimentismo, que era discutir as políticas que eu chamo instrumentais, que é a política monetária, cambial e fiscal, que não estava no pensamento. Os caras defendiam a indústria, mas eles não tinham uma proposta clara de o que eu vou fazer com a taxa de juros. Né? Veja, não era só no Brasil. Eu me lembro que eu li isso aí, né, sobre o Keynes na Inglaterra, quando ganha o Lloyd George, quando o Partido Trabalhista inglês assume que era uma social-democracia, os caras fizeram uma política ortodoxa. E a John Robson diz assim, fizeram porque não se tinha outra macroeconomia. Era basicamente a macroeconomia dominante, era aquela, né? Lá dentro da Inglaterra, pelo menos. Então, o papelismo ele tem uma proposta que ele vai se juntar com as outras correntes. Né? Então, aí vai se juntar com com os defensores da indústria, com os defensores... A intervenção do Estado na economia já estava sendo defendida pela social-democracia. Né? Quer dizer, em 1898, quando surge a Segunda Internacional na Europa, já tem uma proposta de intervenção. A Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, foi uma invenção do Keynes. Entendeu? Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade em aula é desmoronar um pouco essa coisa de achar que o Keynes iniciou com a ideia. Ela é muito anterior ao Keynes. Não estou desmerecendo lá o Keynes, mas não é anterior a essas ideias. E de muito mais envergadura. Né? Porque, por exemplo, Keynes não fala em estatização dos serviços públicos dessa forma que houve nas estradas de ferro, nas companhias de petróleo. Ele não tem uma proposta de desenvolvimento econômico. Tá? Eu entendo o keynesianismo como uma ideia seguinte: dentro de uma crise de demanda efetiva, eu vou fazer políticas monetárias e fiscais para gerar demanda e desemprego, para acabar com o desemprego.
né? Ele é uma proposta de curto prazo. O próprio modelo de Keynes é um modelo de curto prazo. A tecnologia é dada, correto? O Keynes, a tecnologia é dada, o estoque de capital é dado. Onde é que surge o capital? O estoque de capital é dado na maior parte do modelo keynesiano. Tá? Aqui, pelo contrário, né? Isso aqui tem aquele texto famoso do Kalec, que ele diz a diferença entre os problemas da economia desenvolvida e subdesenvolvida. Aqui tu tem que gerar o estoque de capital. Tá? Então, ele não pode ser dado. Então, essa é uma diferença. Agora, eles colaboraram porque vieram com essa ideia. Olha, o Estado pode intervir na economia. Ele tem que ver o ritmo dos negócios, a moeda não é neutra. Isso não é pouca coisa. Entendeu? A moeda não é neutra, tu não tem que seguir o padrão ouro. Né? Isso é uma coisa, tu imagina num país atrás lá dos infernos do Brasil, no século XIX, surgiu um grupo dizendo que tu não tem que seguir o modelo inglês. Isso já era difícil na Europa, nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Tá? Então, eu acho que assim, mesmo a gente vendo os limites desses papelistas, a gente não pode desconsiderar a importância histórica que eles tiveram, dentro do contexto histórico. Tá? Eu raciocino com as coisas dentro do contexto histórico. Tá? Não adianta o cara dizer, lá na década de 30, o Vargas não propôs uma tecnologia, não sei o quê. Que tecnologia, cara, que ele vai propor? Está em plena crise, na Grande Depressão. Né? O negócio ali era fazer com as máquinas que existiam, porque importar também era muito difícil com a crise do café, tu não tinha condições. Tem que raciocinar historicamente. Né? Até o Dognolo, acho que é o Warren Dean que diz lá, os brasileiros se gabam de ter se industrializado na década de 30 e 40 em plena crise. Mas pobre do Brasil se industrializou com uma indústria atrasada, com vagabunda, que não consegue nem abrir economia porque é atrasado. Eu digo, vem cá, mas como é que o Brasil ia se desenvolver, ia se industrializar na década de 30, abrindo a economia? Sou um demente para pensar isso. Abrir a economia, aconteceria o que aconteceu na Argentina, quebra a indústria toda. Se o Brasil não tinha indústria, como é que vai brincar de liberalismo na década de 30? Só uma pessoa que não pensa historicamente. Naquelas condições históricas, ou fazia desse jeito ou não fazia. Não ia se abrindo a economia que o Brasil ia se industrializar com produtividade na década de 30. A Argentina tentou fazer isso lá e, pelo contrário, a Argentina começou a afundar a partir da década de 30. Que até então, inclusive, tinha PIB maior, per capita maior que o Brasil, etc. E tal. O Brasil ultrapassa a Argentina no Estado Novo, em termos de PIB. Então, é isso que eu acho, quer dizer, do papelismo. Ele tem o seu papel dentro desse contexto histórico. A ideia do Paul, o comentário dele, eu acho um comentário bem interessante, ele dá margem para várias discussões. Essa ideia de associar o desenvolvimentismo à substituição de importações é aquilo que eu disse, quer dizer, é a forma histórica do desenvolvimentismo lá dos anos 50 e 60. Hoje em dia não é mais isso que está em questão. Caberia àqueles que são os intelectuais orgânicos do desenvolvimentismo pensarem um desenvolvimentismo que não é desse contexto de substituição de importações. E o que vale para o desenvolvimentismo vale para outras ideologias de mudança. Às vezes, o cara é socialista. Mas os socialistas também não propunham, como eu falei há pouco, a questão ecológica, a questão ambiental. Não era uma coisa central, hoje é. Então, há várias questões que vão se mudando. A democracia, como eu disse, não era um valor tão grande. Hoje, ela passa a ser. Depois de muita coisa, se aprendeu que a democracia deve ser um valor. Então, isso tem que ser incorporado a esse tipo de pensamento. Agora, como diz o Paul, ele é um fenômeno da periferia. Se o cara, por que não apareceu o desenvolvimento, não sei o quê? Vem cá.
O desenvolvimentismo é uma superação do subdesenvolvimento. Essa é a proposta da coisa. Tá? Se tu está na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, não tem por que existir esse desenvolvimentista. Aí faz parte que tu está no sul global, que tu está num outro esquema de divisão internacional do trabalho. Não é à toa que o pensamento vai aparecer nas margens do sistema capitalista, não no núcleo central, porque não faz muito sentido. Onde existiu, por exemplo, na Europa, eu sei que houve, tá, isso de participar em congresso, existiu em Portugal e na Espanha, por exemplo, né, que eram países periféricos dentro da Europa. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Salazar, em Portugal, por exemplo, proibia os livros do Celso Furtado da biblioteca, né? Que foi com a Revolução dos Cravos que começou a se falar de novo. Isso um português me disse num congresso, né? Porque o Franco também, na Espanha, eles viam que esses livros eram tidos como subversivos, enfim, dentro desse contexto lá do continente europeu. Então, ele faz sentido nesses países. E ele é reatualizado, né, na prática, em países asiáticos, claro que com a sua história particular, mas eles tinham uma coisa em comum, que eles, na época, eles não eram... eles eram periféricos do mundo capitalista. A Coreia, agora que é, mas nos anos 50, 60, 70 não era. Né? Mesmo a Coreia do Sul. Então, ela vai aparecer dessa forma. Né? Ele é um fenômeno da periferia, e eu diria o seguinte, né? Enquanto existir a periferia, vai existir desenvolvimento. Pelo menos a tendência é essa. Né? Porque ele não é um pensamento descolado dessa realidade. Né? Por isso que o subdesenvolvimento, como fenômeno histórico, né, que são os resultados disso, só existe o subdesenvolvimento porque é o desenvolvimento, que é o país desenvolvido. Tá? Então, essa é a ideia da coisa. Raquel, é o seguinte, Raquel, a tua questão é bem complicada para responder, tá? A gente pode até conversar melhor. Eu acho assim, no Celso Furtado, na formação econômica do Brasil, o papelismo é muito associado com o fim da escravidão. É verdade, com a necessidade de monetização da economia. E que, na prática, é o que o Rui Barbosa vai tentar fazer quando assume o governo logo após a proclamação. Agora, eu vou te dizer assim, o que eu penso nisso. Tá? O desenvolvimentismo, o papelismo, ele apareceu muito antes da crise, antes da abolição dos escravos. Esses escritos aí do Mauá, a discussão entre os ministros, entre os jornalistas, ele vinha, tá, na imprensa, tá, muito antes da crise da escravidão. Tá? Aí, aquilo que eu chamo lá nos meus trabalhos de consciência do atraso. A primeira manifestação de subdesenvolvimento é quando uma parte dessa elite, que eu chamo, elite que são jornalistas, militares, etc. e tal, eles começam a se perguntar assim, por que o Brasil é atrasado? Atrasado já é uma coisa gozada, porque atrasado com relação a quem? Então, atrasado é uma categoria que supõe um outro polo. Né? E daí eles têm várias questões que vão sendo levantadas. Então, a ideia que o Brasil precisava, né, superar esse atraso, né, ela é antes da escravidão. O papelismo ele aparece no Brasil, os seus primeiros caras antes. O que acontece com a crise do trabalho escravo e com a necessidade de monetização com a abolição é porque aparece um momento histórico propício para tu aplicar as ideias papelistas. Porque aí é uma escassez absoluta de meio circulante. Tu cria a oportunidade histórica, vamos dizer, para o papelismo se manifestar como um fenômeno. Pela mesma razão, né, que eu acho assim que acontece em 30. A ideia de industrialização, etc. e tal, ela já vinha nas elites brasileiras. Mas em 30 surge, com a crise, com a Grande Depressão, né, surge um momento histórico propício
porque a quebra da hegemonia cafeicultora, né? A quebra, no sentido literal da palavra, a quebrada das bases econômicas da dominação de São Paulo com a crise. Então, né, eu diria isso, quer dizer, muito resumidamente, né, o fim da escravidão ele é importante mais como oportunidade histórica para viabilizar a aplicação na prática das ideias, né? Mas não em si que ela seja o movimento desencadeador da ideia, porque ela é anterior. Entendeu? Ela vinha já de antes. Porque essa consciência do atraso, os caras começam a se perguntar, e os intérpretes do Brasil, por que o Brasil é atrasado? Então tem as respostas aquelas. Porque tem escravidão, mas não é por causa da escravidão, é porque o negro é preguiçoso, o índio é indolente, o clima é tropical, tem, diz o samba do Noel Rosa, na minha terra da banana e aipim, meu trabalho é encontrar quem descasque para mim. Então, a ideia que tinha era uma ideia era uma coisa geográfica, racial, étnica, né? E aqui os caras começam a dizer, vem cá, mas esse subdesenvolvimento é por uma razão histórica. Tá? Porque os Estados Unidos também tinha escravidão e tinha negro e despontava como potência mundial. Então, essa era uma questão que era uma pulga atrás da orelha. Na Argentina, os caras diziam isso. Mas por que a Argentina perde para os Estados Unidos? Porque a Argentina é branca, não teve escravidão, tem um solo maravilhoso, tem tudo, não sei o quê, e dizem que os Estados Unidos é que está despontando. Como? Não? Os Estados Unidos têm bang bang, terra ácida, ruim, aquelas, enfim, não? Teve escravidão, teve negro, teve problema, tudo aquilo que os argentinos não gostavam, e os Estados Unidos superam a Argentina. Não? Porque, na época, os argentinos se comparavam era com os Estados Unidos, e não com o Brasil. Né? Como até hoje tem essa coisa meio doentia de ser americano. Correto? Antes era inglês, agora é americano. Então, enfim, né? Eu acho que é por aí a resposta da questão. Mas teria que elaborar bem mais, viu? Que eu acho que a tua questão envolve várias coisas, a comparação com o populismo russo, que o Leonardo já fez também em algum trabalho, com o populismo norte-americano. Quer dizer, ideias surgem quando uma sociedade sai de uma sociedade tipicamente rural, né, para uma sociedade urbana e industrial. E aí eu acho que se insere essas questões do desenvolvimentismo, do populismo russo, enfim, de várias ideias, né, que vão brotando, que acompanham uma proposta de mudança dessa sociedade, ou de crítica à sociedade anterior. Deixa eu ver. A Débora. É o seguinte, né? Eu acho que essa questão da originalidade da HPE, do pensamento e do inglês, etc. e tal. Olha, eu acho o seguinte, né? Tem um pouco dessa coisa de subestimar a coisa local. Eu acho que existe isso, né? Que às vezes chama, né, o complexo de Guaipeca, enfim, de não sei o quê. Eu digo do Pestana, né? Que eu uso lá naquele meu... Quem foi um aluno lá, aquele artigo, aquele conto do Machado de Assis, do pianista, né? O sonho dele era compor Bach e ser um Beethoven e tal, e compunha chorinho e samba, né? Agora, eu acho assim que é interessante isso, né? Eu aprendi muito indo em congresso. Por exemplo, se tu vai, os economistas na Grécia, na Espanha, na França, eles discutem muito o pensamento de seu país, mesmo ele não sendo hegemônico internacional. Né? Aqui no Brasil, se tem a ideia que o pensamento tem que ser inglês ou americano. E daí é uma contrassenso. Às vezes eu digo assim, vem cá, quem são os economistas do Japão, que era o segundo PIB, terceiro do mundo? É um bando de cara atrasado, porque... Quem é que administra a economia japonesa, chinesa hoje?
Tá? Quer dizer, como é que tu vai considerar que o pensamento econômico é só aquele pensamento que a gente chamaria de mainstream? Se em vários países do mundo, do próprio mundo capitalista, estou falando, tá? Tem economistas que administram, que criam e tal. E eles valorizam esse passado. Tá? Então, os caras, por exemplo, lá na Espanha, discutem como era o pensamento econômico lá de Salamanca. Às vezes parece para nós uma coisa meio... Né? Porque a gente tem essa visão centrada no pensamento inglês e americano. Então, o que não é, passa a ser uma coisa fora. Então, eu acho que é interessante se ver, né, esse trabalho que mostra. Existiu e ele é coetâneo internacional, como era na Inglaterra, na França, em outros países também. Os americanos também queriam pegar as ideias e adaptar para a realidade norte-americana. E fazem isso. Né? Então, como os alemães faziam na escola histórica alemã, lá, etc. Né? Então, eu acho que o fenômeno brasileiro é um fenômeno normal, né? Sem ter essa visão eurocêntrica da coisa. E que, no fundo, não é eurocêntrica, é anglocêntrica. Né? Ela não é eurocêntrica. E agora, essa coisa de ser em inglês e a revista e tal, isso eu acho uma coisa importante. Eu acho que são duas coisas separadas. Uma coisa é tu ter a tua originalidade de pensamento, etc. e tal. A questão do inglês, aí é o seguinte, né? O Hegel tinha aquela frase que dizia assim, o real é aquilo que se impõe enquanto tal. Entendeu? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? À medida que tu vai escrever numa língua que outras pessoas leem, ela é uma coisa muito importante. Aqui foi um dos problemas do Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, na minha opinião, o Caio Prado Júnior tem livros sobre metodologia e filosofia da ciência e dialética de volume dessa grossura, então, né? Extremamente profundo, sobre filosofia da matemática, lógica, discute com Piaget, com os infernos e tal. Ninguém leu no primeiro mundo. Ele nunca foi traduzido e não queria que se traduzisse. Achava, não era uma coisa importante. Né? Então, uma vez eu fui fazer um discurso lá na ANPEC sobre o Caio Prado Júnior e disse, o problema do Caio Prado Júnior é que ele não foi universal porque ele escrevia numa língua exótica, que é o português. Quem sabe português? Né? Dá para contar nos dedos, o número 1, quem é que vai estudar português. Né? Então, ele ficou sem ser conhecido. Celso Furtado ficou mais conhecido pela influência da CEPOL, né? Porque ele foi traduzido para vários lugares. Né? Ele falava inglês, ele estudou em Cambridge, ele escrevia em inglês, ele foi não sei o que lá, em francês, quando tinha a coisa toda. Né? Então, isso eu acho uma coisa importante. Eu acho que... Aí eu acho que não é uma questão de ser colonizado, aí é uma questão daquilo que se impõe enquanto tal. Né? Se tu não fizer essa publicação, ninguém vai saber que existiu a Lourdes Molo. Né? Ninguém vai saber que existiu aqui essa discussão. Né? Porque as pessoas não têm acesso a isso. Né? Quer dizer, aí é uma contradição. Né? Para tu mostrar a tua identidade, tu vai ter que usar a língua do outro, porque senão vai ser muito difícil. Né? Então, eu acho que é uma questão aí, não é de ser colonizado ou não, é uma questão de realismo. Né? É uma questão de realismo, porque... tá? Isso o próprio Marx fez. Por que o Marx saiu da Alemanha e resolveu ir para a Inglaterra estudar? Primeiro para a França, depois para a Inglaterra. Para ver como era o mundo em outro lugar, no desenvolvimento capitalista. Isso aí faz parte da coisa. Se ele ficasse lá numa vila alemã, ele não ia conseguir, talvez, né, ter essa universalidade. Né? Então, hoje, a regra do jogo é essa. Né? Então, o que vão fazer? Tem que dançar conforme a música, aqui nesse caso. Né? Tá? Isso aqui é a mesma coisa. O fulano escreveu muito bem lá, né, em sueco. Eu digo, pois é, e agora o que eu não tenho acesso. Tá? Como eu disse para vocês, eu orientei um trabalho sobre a Suécia. A bibliografia é em inglês.
Se fosse em sueco, a gente nunca ia ter ideia do que os economistas produziam na Suécia. Tá? Então, acho que isso é uma coisa importante, essa ideia de fazer a publicação. Pessoal, é 9 horas. Eu tinha prometido que aliás, eu tinha uma coisa aí às 8h30, mas faz parte o atraso aqui. Tá bom? Massa. Obrigado aí, Pedro, pela disponibilidade, pela conversa. Acho que foi bem interessante o papo. E, bom, é isso, pessoal. Depois a gente compartilha o vídeo quando a gente baixar aí. Valeu, então. Um abraço. Tá certo. Um abraço, então, para vocês. Tá? Boa noite para todos. Muito obrigado. Tchau.